Agora a gente vai fazer uma conexão com o encarregado da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil. Ele está fazendo uma declaração agora em Brasília. Vamos ouvir. Acredito que nesse momento o destino não só da Ucrânia, mas também da Europa e do mundo está se determinando na Ucrânia. Os russos atacam os jardins da infância e os orfanatos. Eles disparam contra as equipes médicas e ambulâncias. Também são alvos os hospitais e os médicos. Só durante hoje realizaram os ataques, os bombardeios da capital, cidade de Kiev, também com lançadores múltiplos de foguetes contra a cidade de Kharkiv, causando as mortes e ferimentos entre os civis. Segundo os dados do Ministério da Saúde, até hoje foram feridos 2.040 civis, entre eles 45 crianças. 352 pessoas foram mortas, entre eles 16 crianças. Na região de Sumy, os militares russos destruíram ônibus com civis e não deixaram as ambulâncias se aproximarem. Então, os médicos tinham que ir a pé. Essas ações deliberadas de intimidação da população civil provocam uma onda de refugiados. Só num dia, em 27 de fevereiro, a fronteira da Ucrânia com os países da Europa cruzaram 120.000 pessoas. O pior dessa situação é que as menores de idade estão atravessando a fronteira sem acompanhamento de adultos e muitas vezes sem a procuração dos pais, o que vai provocar os problemas deles na Europa. A Ucrânia entrou contra a Rússia como um processo no Tribunal Internacional da Justiça, com base na Convenção para Prevenção e Repressão de Crimes de Genocídio. A Ucrânia acusa a Rússia com um possível genocídio e crimes de guerra cometidos. Em 27 de fevereiro, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução sobre o procedimento especial Unidos pela Paz, que começou o seu trabalho hoje, agora acredito que estão trabalhando. Apelamos a todos os países da comunidade internacional de apoiar a resolução para que obrigue a Rússia a terminar a guerra na Ucrânia. Nós temos solicitado do governo brasileiro a assistência humanitária. Esperamos contar com o Brasil também. Hoje também aconteceram as negociações entre a Ucrânia e a Rússia na fronteira com Belarus. Ainda não temos os resultados, mas as partes falaram que existem alguns pontos que podemos discutir. Apesar da declaração e as garantias do Lukashenko que não haverá os bombardeios do território da Belarus durante essas negociações e a viagem dos nossos representantes para lá, os bombardeios continuaram. A informação está cambiando muito rápido. Nós vamos tentar informá-los. Obrigado.
favor. Ontem, o presidente Bolsonaro não condenou explicitamente... Você viu aí o encarregado da Ucrânia no Brasil trazendo diversas informações importantes. 120 mil ucranianos deixaram as fronteiras do país só nas últimas 24 horas. E ele fez questão de registrar também que, apesar da promessa de Belarus de suspender os ataques à Ucrânia durante a reunião das duas delegações, a delegação da Rússia e a delegação da Ucrânia em Belarus, o bombardeio foi mantido. A gente tem as imagens desse bombardeio, a coluna de fumaça que a gente exibiu agora há pouco, perfeito, muito obrigada. Isso aí é de uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Belarus. A coluna de fumaça produzida pelo bombardeio foi tão forte que ela chegou a Belarus. Então, apesar da promessa de suspender os bombardeios enquanto houvesse essa reunião, segundo o encarregado da Ucrânia, e as imagens mostram que sim, a Belarus e os russos mantiveram os ataques à Ucrânia durante essa reunião, que deveria ter sido uma reunião de cessar-fogo. Para vocês entenderem o tamanho da crise humanitária, tem informação chegando agora direto dos Estados Unidos, 120 mil saíram nas últimas 24 horas. Perfeito. Só para a Polônia, gente, só para a Polônia, informação da Reuters, 327 mil foram para lá. Só para a Polônia, desde o início da invasão. É por isso que a CNN americana já fala em mais de meio milhão de refugiados.